Olá, amigos do YouTube. A Bíblia tem resposta. Em tempos de contradição, a Bíblia tem respostas. Com efeito, o Senhor Jesus Cristo, quando estava orando em favor dos seus discípulos, na oração que nós conhecemos como a oração sacerdotal, ele fez a observação: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nesses tempos em que a gente tem ouvido tantas coisas, tantas opiniões, tantos pareceres, tantos questionamentos, tantas informações científicas e aquelas também que são pseudas científicas, e por aí vai. E nós precisamos exatamente dar um crédito, dar uma atenção à palavra do nosso Deus. O saudoso e conhecido mundialmente, o evangelista Billy Graham, ao longo do seu ministério, ele escreveu muitos livros. E um dos seus livros era Minha Resposta. E nesse livro ele reuniu aproximadamente 400 perguntas que ao longo do seu ministério foram encaminhadas. Acredito que muito mais de 400 perguntas, mas ele reuniu somente essas, às quais ele atribuiu respostas fundamentadas na palavra de Deus. Também um missionário americano, na época em que estava em evidência no nosso Rio de Janeiro, a Rádio Copacabana, também um missionário americano, cujo nome eu não me lembro nesse momento, mas o seu programa era intitulado Minha Resposta. Ou melhor, a Bíblia tem resposta. E a Bíblia realmente é esse manual excelente que nos orienta, que nos ilumina, que nos dá a direção segura. O Salmo 119, o versículo 105, tem um dos versículos maravilhosos da palavra de Deus, e que diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Veja, lâmpada para os meus pés. De fato, quando nós estamos na claridade, nós podemos enxergar todas as coisas. E como diz a própria palavra, nada fica encoberto ao seu conhecimento. Quando nós confrontamos todos os episódios que nós estamos presenciando, todo esse cenário de perturbação, quando confrontados com a palavra de Deus, aí nós vemos exatamente os esclarecimentos. É o caso, por exemplo, do sermão profético de Jesus. Quando você abre o capítulo 24 de Mateus, ou 25, 26, é como se você tivesse em mãos um periódico
que faz a publicação das notícias diariamente. O Senhor Jesus Cristo deu exatamente esse conteúdo profético para todos nós, para que nós não ficássemos confundidos, desnorteados, desesperados, desapontados, como nós estamos vendo a humanidade de um modo geral. Então, nessa nossa brevíssima palavra, o que eu quero recomendar a você? Que você possa abrir esse livro extraordinário na sua frente. E eu até vou te fazer, inclusive, uma sugestão. Pega um livro, um exemplar da Palavra de Deus, no formato tradicional. E até porque, quando você faz isso, pega um livro nas suas mãos, você já vai ter um sentimento extraordinário quando você estiver de posse da Palavra de Deus. Você pode fazer isso pelo Google? É verdade que sim. Quando você coloca lá no Google Bíblia Online, você vai ver um sem número de traduções da Bíblia e você vai poder fazer a leitura, até inclusive em outros idiomas. Mas quando você tem o exemplar da Palavra de Deus na sua mão, o sentimento é outro. Então, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra diz assim: porque a Palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela faz o diagnóstico. Ela é como um cirurgião que vai às entranhas da alma e faz com que a criatura humana possa ser exposta, revelada diante dos homens. Daí a resistência à palavra de Deus. Daí a oposição à palavra de Deus. Porque quando nós fazemos a leitura cuidadosa da palavra de Deus, quando nós procuramos refletir nos seus ensinamentos, nós então ficamos expostos. Porque a palavra de Deus diz exatamente isso, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Lá em 1 João capítulo 1, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, o amor dele nos enche e faz com que sejamos outras criaturas. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está. Você está na luz ou você está na escuridão? Por isso que eu quero encerrar essa reflexão observando o Salmo de número 119, versículo 18, diz: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Se eu tivesse que orar por você, a minha oração seria essa: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu me encontro com você no próximo áudio, tá bom? Até lá!